Olá, muito bom dia. O meu nome é João Geraldes. Queria agradecer à organização do Fórum Europeu de Saúde e Epigenética 2020 o convite que me foi formulado, em concreto à Presidente da AIESEP, a doutora Paula Mota. Muito obrigado pelo voto de confiança. Eu preparei aqui uma pequena apresentação sobre uma reflexão sobre os direitos dos doentes. Estou disponível para depois poderem partilhar mais tarde alguns dos pontos que consideram que devem ser objeto também de reflexão ainda sobre estes mesmos dois pontos. O tema que vos trouxe, eu vou partilhar aqui a apresentação e vou passar de seguida para a mesma. O tema reflete nos pontos 6 e 10 da Carta Europeia dos Direitos do Doente e o tema é inovar salvaguardando a privacidade e a confidencialidade. Qual foi a reflexão feita sobre este tema? Deixo aqui, antes de mais, uma nota bibliográfica a meu respeito e não vou estar aqui a consumir algum tempo relativamente a este tema, mas irá na apresentação que será partilhada. Relativamente a este tema, o porquê da pertinência do ponto 6 e do ponto 10. O ponto 6 diz respeito ao direito de acesso, onde todo o indivíduo tem direito de aceder aos serviços de saúde, quando necessita. Os serviços de saúde devem garantir igual acesso a todos, sem discriminação relativamente a recursos financeiros, local de residência, tipo de doença ou hora a que se refere os serviços. Direitos de privacidade e confidencialidade. Todo indivíduo tem direito à confidencialidade da sua informação pessoal, incluindo informação relativa ao seu estado de saúde e diagnóstico potencial ou a procedimentos terapêuticos, assim como à proteção da sua privacidade durante o processo diagnóstico, visitas de especialistas e tratamento médico e ou cirúrgicos em geral. Pois bem, esta apresentação centra-se exatamente na análise destes dois pontos e um pouco também sobre a reflexão da realidade e da nova realidade que vivemos relativamente à informação. Por isso, no contexto atual, aquilo que eu partilho é que, de facto, as instituições têm acesso a dados como nunca o foi possível antes. E por isso esta recolha de dados e informações, salvaguardando o anonimato dos seus detentores, são relevantes, como, por exemplo, intervenções e atividades médicas realizadas diariamente, por exemplo, ao nível das intervenções cirúrgicas. Mas não só. São também relevantes a recolha de dados relativamente a procedimentos inovadores, cujos resultados podem ser igualmente importantes na sua análise e na sua interpretação. Esses mesmos dados acabam por ser também relevantes, por exemplo, no processo de recolha de dados e acolhimento clínico diferenciado, novamente repito, salvaguardando o anonimato. Isto é, a informação como um todo, complementada, ajuda a criar um mosaico que enriquece escolhas futuras relativamente a determinadas doenças. Na verdade, e de facto, tanto as seguradoras, hoje, como as organizações de saúde públicas e privadas, têm reinventado os seus mecanismos de ação fruto desta colheita de dados, cujos modelos preditivos permitem diversas aplicações, incluindo a otimização na captação de clientes, a prestação de serviços personalizados, a adoção inteligente de políticas ou protocolos, entre outras, muitas vezes orientadas para a sua atividade comercial. Essa mesma informação pode também ser disponibilizada para enriquecer as decisões que têm que ser tomadas em consciência por parte dos doentes. Efetivamente, os fins são variados e podem ser alcançados através da manipulação correta da análise destes dados, por forma a melhoria contínua da performance, tanto dos profissionais de saúde, mas também das instituições que estes representam. Ou seja, todos aqueles que neste momento utilizam estes dados para melhorarem o seu dia-a-dia, o dia-a-dia dos doentes e, ao mesmo tempo, garantir que essa informação melhora cada dia a prática que foi realizada no dia anterior. Pois bem, direcionando a utilizar destes dados à perspectiva do utilizador destes serviços, como por exemplo o utente do Serviço Nacional de Saúde, e tendo por base o direito que preconiza que todos os indivíduos devem ter igual acesso a procedimentos inovadores, independentemente da sua condição económica ou financeira, considera-se de relevo a manipulação e divulgação destes dados por forma a sustentar uma tomada de decisão consciente e informada por parte de cada indivíduo. De facto, em situações
em que o acompanhamento ou o mero follow-up leva a que o cliente, o paciente, o utente, deva ter ao seu dispor informações que anteriormente foram mencionadas de forma consciente, decidir o ato médico ou instituição onde pretendem realizar esses mesmos serviços. Essa informação, na maior parte das vezes, não é disponível ou quando é realizada passa por uma prescrição ou por uma recomendação de alguém a quem nós confiamos e depositamos a máxima confiança. No entanto, trata-se de uma amostra relativamente reduzida. Se tivermos uma amostra relevante, seguramente que essas decisões serão tomadas com uma consciência muito mais ajustada à nossa realidade e à análise de risco que vamos fazer relativamente à mesma. Inclusive, a máquina fiscal de todos os países atualmente encontram dados que servem, por exemplo, quando nós vamos tomar conjuntamente com outras pessoas uma refeição, esses mesmos dados podem, salvaguardando o anonimato e com a devida interpretação, podem ajudar a perceber hábitos, a perceber a forma como efetivamente estamos a conduzir a nossa vida e num contexto muito mais alargado do que apenas o ato médico, perceber qual a tendência de determinados comportamentos e como é que devem ser utilizados de forma informativa, alimentando futuras interações com profissionais de saúde e salvaguardando também que essa informação, mesmo sendo anónima, ou seja, eu não preciso saber quem é o sujeito que a realizou para perceber que indivíduos com determinado perfil representam um conjunto de risco para uma determinada instituição ou até mesmo para ele, enquanto pessoa, relativamente ao estilo de vida que leva e como é que deve ter impacto. Inclusive é também para o Estado e para a máquina fiscal, nós percebemos também que determinados hábitos têm impacto na análise fiscal e podem ter também impactos na forma como nós vamos pagar mais tarde esses mesmos comportamentos que realizamos hoje, de forma consciente ou não. Por isso, reforçando e sumarizando, a utilização de alguns desses dados poderão ter benefícios, por exemplo, na área da saúde, criação de ratings de unidades de saúde, fruto de indicadores que permitem aferir uma análise pública de eficácia e de eficiência de práticas realizadas. Repito, não é necessário que um profissional se classifique, mas determinados atos médicos, se forem repetidos, podem induzir ou não a que efetivamente não estão a ser seguidas as melhores práticas e se forem interpretados à luz de dados com uma escala que possam ser utilizadas essas informações para perceber quais são as melhores práticas e quais é que deverão ser, em determinado contexto, a melhor forma de acompanhar um determinado doente, deveria ser possível e esse rating na prática ajuda a perceber se numa determinada prática, numa determinada unidade de saúde, é de facto uma boa decisão ou uma decisão com algum risco. Outros pontos que podem ser também retirados desta análise de dados. A complementaridade da análise clínica, ou seja, a compilação de dados pessoais antropométricos, do historial clínico individualizado e dos dados recolhidos por meio das transações praticadas por cada contribuinte, se forem disponibilizados na altura certa ao profissional de saúde, podem ajudar a ter uma fotografia muito mais rica do que apenas o diagnóstico que é verbalizado pelo utente ou pelo doente. A divulgação de dados quanto às práticas mais frequentemente realizadas por instituições, em termos de número e eficiência, poderão também ajudar a perceber, por exemplo, mesmo quando nós nos deslocamos em férias, se aquele hospital, porque nós não conhecemos aquela realidade, é de facto um hospital que deve ser tido em conta para aquele tratamento, ou se devemos, de facto, equacionar alternativas. A análise do tempo de resposta por parte de cada instituição, desde a tomada de decisão até à sua operacionalidade, ou seja, a análise deve ser criteriosa em termos de especialidades clínicas, ajudam também a perceber, na interpretação desses dados, que informação é que deve ser disponibilizada. A análise do rácio de profissionais de saúde e o impacto da performance em instituição é igualmente um rácio que é possível obter com alguns desses dados. A análise da retenção de clientes, ou seja, entendimento das instituições e ou áreas clínicas, cujo acompanhamento clínico, tanto por parte do profissional como do utente, é mais duradouro, também poderá ajudar a explicar um determinado rating ou uma determinada informação relativamente
àquilo que se pode esperar de uma determinada instituição. Por isso, esta é uma breve partilha. Deixo aqui os meus contactos caso queiram partilhar mais informações ou mais ideias relativamente ao tema. O contributo visa, de uma forma positiva, enriquecer a oferta de serviços aos utentes, nos quais todos temos, infelizmente, que passar por essa situação, mas quando passamos por uma patologia, gostaríamos de tomar as decisões mais corretas, suportadas sempre possível por dados científicos e com o apoio de equipas que estão habilitadas a fazer essa interpretação sem enviesamentos ou análises menos objetivas. Muito obrigado e uma boa tarde.